Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 16. Do versículo 16 de Êxodo 3, farei a leitura até o versículo 9 do capítulo 4. Aqui nós ainda encontramos Moisés perante o Senhor. Ele estava na sarça ardente, em frente a ela. Nós começamos a perder as suas inibições. Ele não conseguia olhar, tamanho temor perante a manifestação gloriosa do Senhor, é fato. O versículo 6 vai nos lembrar do capítulo 3 que ele esconde o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Mas, mesmo assim, ele começa a falar ao Senhor, ele começa a fazer perguntas ao Senhor. Na verdade, nós encontramos já algumas delas, ou já vimos no domingo passado. Por exemplo, ele ainda estava tentando decidir se iria ou não levar o povo de Deus em libertação, tirando do Egito, para fora do Egito, rumo à terra prometida. Veja que no versículo de número 11, primeiro, em uma série de 5 perguntas que nós vamos encontrar a partir do versículo 11, Moisés ele levanta um primeiro questionamento ao Senhor, uma primeira pergunta ele faz, e ele queria saber quem ele, Moisés, era para empreender uma missão tão difícil e perigosa. O versículo 11 diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? A primeira pergunta que Moisés fez. Deus então respondeu claramente a Moisés: não importa quem você é, importa quem eu sou. Ou seja, quando nós somos desafiados por Deus, quanto ao empreendimento, quanto à missão que Ele nos confia, o chamado dEle para o servi-lo, não cabe a nós perguntar quem nós somos, mas entender quem é Ele, quem é o nosso Senhor. Então, o Senhor claramente responde a Moisés: olha, não interessa saber quem você é, interessa saber quem sou eu. Você vai em meu nome. A segunda pergunta, lembre-se, o versículo 13, registra Moisés perguntando então. Primeiro ele pergunta quem era ele, o Moisés, e aí você vai lembrar todo o contexto. Quem sou eu? Saí foragido do Egito, estou há 40 anos no deserto, sou um humilde pastor de ovelhas, tomo conta do rebanho do meu sogro. Então, de fato, ele pergunta: quem sou eu? Como nós, por vezes, nos perguntamos quem somos nós. Mas aí vem a resposta de Deus: não interessa, importa quem eu sou. E aí Moisés continua. Segunda pergunta dele, versículo 13, é: quem era Deus? E o sucesso da missão dependeria do Senhor, não de Moisés. Então Moisés queria saber agora qual era o nome de Deus. Eu vou em nome de quem? Que nome eu vou dizer perante Faraó e o povo? Como é que o povo vai dar crédito a mim? Como é que Faraó, o homem mais poderoso da terra, vai querer me escutar? E o Senhor então responde a Moisés, revelando-se como o grande eu sou. Depois de responder essas duas perguntas, nós vamos perceber então que o Senhor vai passar informações detalhadas e únicas. A verdade é que, irmãos, nenhum momento na Escritura, qualquer homem recebeu da parte do Senhor instruções tão detalhadas quanto ao que fazer do que Moisés. O Senhor então vai passar para ele claras instruções de como ele deveria realizar a vontade de Deus. Você não já se perguntou, assim como eu: Senhor, como reconhecer a tua vontade? Como saber a tua vontade? E isso às vezes parece difícil para nós. Moisés não tinha nem como dizer isso, porque o Senhor falou claramente qual era a vontade dele, o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder. É o que nós vamos encontrar então nos versículos seguintes. Observem, os versículos 16 e 17, o Senhor então vai mandar Moisés, retornando ao Egito, levar uma mensagem para os judeus, para os israelitas. Nos versículos de 18 a 22, o Senhor também vai dizer o que Moisés deveria falar especificamente para Faraó. E por fim, já no capítulo 4, versículos 1 a 9, 3 sinais são dados para Moisés, e nós vamos descobrir, são dados em resposta à sua terceira pergunta, porque mais adiante nós vamos ver que ele ainda faria mais 2. Então, são uma coleção de 5 perguntas que Moisés vai apresentar ao Senhor perante a sarça
que ardia e não se consumia. Então, acompanhe, por favor, a leitura a partir do versículo 16 do capítulo 3. Lembre-se, esta é a palavra de Deus. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles se não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda crerem, se nem ainda crerem, mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Supliquemos a graça de Deus para que possamos entender, compreender e que a sua palavra encontre guarida em nosso coração nesta noite. Oremos. Senhor, dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra. Senhor, abre o nosso coração para recebermos a tua palavra. Ela é a verdade revelada. Ela é a palavra do Senhor. Ela nos ensina a respeito de como o Senhor, desde os tempos antigos, promoveu poderosamente a salvação do seu povo. Como desde os tempos antigos, aquilo que o Senhor prometeu, cumpriu. E o anúncio de um libertador, mesmo sendo um homem, apontava para o grande libertador do povo, o anjo do Senhor, o Cristo do Senhor, que já estava liderando e governando em libertação Israel da escravidão do Egito para a terra da promessa. Senhor, abençoa-nos nesta hora e concede-nos a graça de recebermos a tua palavra. Fala ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando aqui, o que é que nós vamos ver nestes versículos hoje? Primeiro, uma mensagem para os israelitas, versículos 16 a 17. Versículos 18 a 22, uma mensagem que o Senhor vai enviar da parte de Moisés para Faraó. E então, nos versículos de 1 a 9 do capítulo 4, já entrando no capítulo 4, nós vamos descobrir que 3 sinais são manifestados pelo Senhor a Moisés,
a fim de que a terceira pergunta que ele fez ao Senhor, ela fosse então respondida. Ele então encontrasse mais uma vez graça da parte do Senhor, respondendo os seus questionamentos. Então agora vejam, a primeira parte aí da passagem lida, versículos 16 a 17, o Senhor então diz claramente qual era a vontade dele para Moisés. Ele deveria tornar para o Egito e levar uma mensagem para o seu povo. Veja só, o primeiro passo no plano de Deus era: volte para o Egito e fale para os israelitas exatamente o que eu quero que você diga. Olhem, por favor, novamente para os versículos 16 e 17. Moisés deveria ajuntar os anciãos de Israel, primeiramente deveria juntar esses homens e dizer-lhes o seguinte: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para uma terra que mana leite e mel. Você percebe que esta mensagem nos parece familiar? Se você tem acompanhado comigo a leitura e a mensagem do Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor se revelou a Moisés, ele já havia dito estas palavras. Notem que o Senhor então estava aqui simplesmente repetindo a promessa ou as promessas que já havia feito. E quando Moisés então voltou ao Egito, ou quando ele então retornasse para o Egito, o que deveria fazer? Repetir as mesmas palavras. Agora notem aqui um destaque importante. Um primeiro princípio que nós precisamos observar quando o assunto é transmissão da profecia bíblica. Os homens escreveram a Bíblia e registraram não aquilo que eles queriam falar ou quiseram falar, eles registraram aquilo que Deus queria que eles falassem. Isto é um princípio importante. Os homens escreveram a Bíblia e quando a escreveram, falaram não de si mesmos, mas falaram de Deus. Observem, Moisés deveria voltar e a mesma palavra que o Senhor lhe entregou e lhe confiou, ele então deveria dizer, e ele vai fazer isso, nós vamos ver mais adiante. Então, estes homens que registraram a Bíblia, assim como Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não anotaram suas próprias opiniões e não inventaram coisas à medida em que registraram os escritos que nós temos hoje e que chamamos de Bíblia Sagrada. É importante lembrar isso. A Bíblia não é a palavra do homem sobre Deus, mas a transmissão da profecia bíblica nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. Lembrem o que o apóstolo Pedro escreveu a respeito disso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso era verdade também no caso de Moisés. Isso é verdade ainda para nós, quando nós tomamos a Escritura e precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é palavra de homem, mas Deus usou homens e os separou para que registrassem tudo aquilo que ele queria que fosse registrado. Os israelitas, então, irmãos, não deram a sua interpretação pessoal da sarça ardente. Moisés registraria aquilo que Deus mandou que fosse escrito sobre aquele extraordinário episódio. É maravilhoso poder, então, tomar um livro e perceber que o próprio livro do Êxodo são as palavras do próprio Deus. Este é um conceito, infelizmente, perdido em nosso tempo, que nós precisamos resgatar e reafirmar um princípio resgatado do século XVI, Reforma Protestante, que naquela época havia sido perdido, do qual nós somos herdeiros, somente a Escritura ou sola Escritura. Isso quer dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, quando a Bíblia é anunciada, quando ela é proclamada em fidelidade, Deus fala ao seu povo. Então a mensagem de Deus aos israelitas revelou várias maravilhas da parte do Senhor.
seus atributos, suas realizações. Veja que Deus se identificou no versículo 15 como o Senhor, o nome especial de Deus, que tentei explicar para vocês, foi o nome que se perdeu, provavelmente Iavé ou Javé, nós não sabemos, mas o nome indicava desde o princípio que o Senhor é aquele Deus eterno, autoexistente, aquele que nunca teve começo e também não tem fim, é aquele que não precisa ou depende de ninguém, mas que todo o universo dele depende. Esse nome tão poderoso deveria ser dito por Moisés quando se apresentasse perante o seu povo e perante também Faraó no Egito. Ele também se revelou, como nós vimos aqui anteriormente, o Senhor é o Deus de vossos pais, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus do pacto eterno, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, um Deus que prometeu ser o Deus do seu povo e, em contrapartida, o povo deveria ser o povo de Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O Deus que resolveu em aliança eterna salvar um povo para si. Moisés então passa a conhecer o amor de um Senhor todo-poderoso e redentor na história da nação israelita, mas também na história de todos aqueles que seriam atraídos para si e conheceriam o seu amor e cuidado. Veja que quando o versículo 16 nos lembra que o Senhor havia visitado e visto o sofrimento de seu povo no Egito, nós somos lembrados então de que tudo o que aconteceria no passado traria também conforto para o povo de Deus nos dias atuais. O mesmo Deus que se revelou na sarça, ou por meio da sarça, que trabalhou naquele tempo para libertar o seu povo da escravidão do Egito, seria o mesmo que libertaria o seu povo em todas as épocas de sua escravidão espiritual. Quando Moisés então retorna para os israelitas, ele deveria levar toda esta mensagem cheia de poder e sentido, e certamente, como disse o Senhor, eles irão crer, eles vão confiar. Do mesmo modo, Moisés, você também precisa crer. Veja que no passado o Senhor já havia prometido a salvação dos patriarcas. Olha o termo que ele usa: eu sou o Deus de vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Lembre-se, todas as vezes que nós compartilhamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós procuramos confortar o povo de Deus, todas as vezes que nós vamos lembrar e ensinar o Evangelho para os nossos filhos, esses valores precisam ser mencionados. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. A razão por que nós estamos aqui, nunca esqueçam, é porque Ele não pode quebrar essa aliança. Ele não volta atrás. O seu amor e cuidado por nós será sempre e sempre perene. Moisés então tem essa revelação gloriosa, e o Senhor então lembraria para ele esta importante mensagem. Ele era o Deus do passado, o Deus do presente, porque enviaria Moisés para salvar o seu povo, ele fez isso, ele o enviou, mas também o Deus do futuro. Olhem só novamente para o texto em questão, agora precisamente o versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. A salvação, então, promovida pelo Senhor, não é apenas de algo. Deus não nos salva apenas dos nossos próprios pecados, mas a salvação também tem um objetivo. Também para algo o Senhor nos salva. O Senhor não somente libertaria o povo da sua aflição, mas o Senhor o conduziria para uma terra muito frutífera, uma terra muito deleitosa. Notem novamente para o versículo 17. Eu vou fazer vocês subirem da aflição do Egito para uma terra que emana leite e mel. O Senhor não os deixaria no deserto.
O Senhor não permitiria que eles morressem de fome. O Senhor revelaria a sua atividade na história e o que prometeu seria cumprido através do ministério de seu servo Moisés, e o povo então sairia para um lugar de paz. A mesma coisa, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez por seu povo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13, por favor. Nós começamos a perceber essas conexões da revelação, como a Escritura, ela aponta para estas gloriosas verdades. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Promessas dadas pelo Senhor ao seu povo quando liberto da escravidão do Egito. Se vocês observarem, esta expressão bíblica da promessa de Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, ocorrem primeiramente no livro de Deuteronômio e no livro de Josué, aquele que substitui a Moisés. Assim, vejam o versículo 6, ele vai citar um salmo, o autor aos Hebreus: afirmemos confiantemente, ou seja, com confiança e fé, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, no versículo 7, diz o autor aos Hebreus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E aí o versículo-chave para nós aqui, versículo 8. Vocês podem ler comigo? Vamos ler? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Um dia nós chegamos a conhecer o mesmo Deus que se revelou a Moisés por meio de Jesus Cristo. Como foi possível que Moisés tivesse acesso à presença de Deus? Ele contempla, lembro a vocês, uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Um anjo do Senhor está ali por trás da sarça. Ele vê então uma pré-encarnação do Cristo. Cristo sempre seria, após a queda, neste pacto eterno de Deus, pacto de graça, o mediador de seu povo. Não poderia haver acesso à presença do Senhor sem a mediação desse Cristo. Ele então traria o povo de Deus à presença de Deus, assim como fez com Moisés, assim como sempre caminharia com o povo, não somente quando o anjo vingador passa e destrói os primogênitos do Egito e liberta os de Israel. A Páscoa do Senhor então promove liberdade e o povo sai livre para Canaã, mas em meio ao deserto o Senhor sempre os acompanharia e faria isso até hoje. Repito, chegamos a conhecer esse mesmo Deus por meio de Jesus Cristo, que, conforme a Escritura nos diz, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é o Deus do passado. Ele entrou na história humana para salvar pecadores como nós. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia no tempo e espaço reais para nossa justificação. Jesus Cristo também é o Deus presente, Ele está cuidando de nós. Assim como Yahvé, o Pai, Jesus Cristo conhece o nosso sofrimento. Ele sabe as formas pelas quais nós somos afligidos pelo sistema caído deste mundo e também como lutamos contra os nossos próprios pecados. Ele é um Deus presente, Ele é o Deus conosco, como diz a Escritura, o Emanuel, mas o Cristo do passado e do presente também é o Cristo do futuro. Ele não prometeu apenas nos salvar do pecado.
Nós podemos lembrar aqui as promessas de Deus. Ele nos prometeu trazer em glória para a Canaã celestial. Ele mesmo volta à presença do Pai para nos preparar lugar, e no dia do seu glorioso retorno, seu povo então, de uma vez por todas, verá um novo céu e uma nova terra. Um dia, meus amados irmãos, a Escritura diz claramente, Jesus voltará para nos levar para casa, para o lar, e isso será para todo sempre. Israel experimentou aquilo que para nós seria um tipo, prefiguração do perfeito. Eles descansam nesta promessa e eles almejam, assim como nós hoje no presente, a concretização dessa promessa. No dia glorioso em que Cristo voltar e os mortos então ressuscitarão e os vivos tomados à sua presença ao céu serão, diz a Escritura, viveremos com Ele no lar para todo sempre. Esta é uma promessa gloriosa e notem, mais uma vez, nós já começamos a percebê-la no segundo livro da Bíblia. Já começamos a percebê-la no próprio livro do Êxodo. Mas também havia uma mensagem para Faraó. Por favor, voltem comigo lá para Êxodo capítulo 3. Moisés levou a mensagem salvadora de Deus aos israelitas. Ele primeiro foi aos anciãos de Israel. Ele os reuniu como o Senhor lhes ordenou em uma assembleia sagrada. E é importante a gente pensar um pouco aqui, porque esta se tornaria uma questão de princípio claro e bíblico. Porque Moisés, então, ele volta à nação e, primeiramente, ele procura os anciãos. A palavra na língua hebraica se assemelha à palavra na língua grega que nós transliteramos para presbítero, que quer dizer ancião. Para um homem já de idade, presbítero, ou zaken, na língua hebraica, é aquele que é mais velho. Mas para funções de liderança, significa posição de autoridade. Então, não necessariamente um zaken ou um presbítero seria já um homem idoso, de avançada idade, mas talvez um homem mais maduro, ou sendo jovem, já separado para o ofício de liderança da igreja e que foi investido de autoridade. Moisés, então, ele faz aquilo que se tornaria modelo. Olhem que Deus confia, desde o princípio, o cuidado de seu povo a um grupo de homens que juntos exerciam autoridade espiritual sobre Israel. Por essa razão, Moisés se tornaria o líder principal, mas seria auxiliado pelos anciãos, os zaken de Israel, ou seja, os presbíteros da antiga aliança. A igreja de Jesus Cristo hoje também, ela é governada por esses homens. Ela é governada pelos presbíteros da igreja. Ela tem a figura do presbítero que está ensinando e pregando, mas juntamente com ele, aqueles que o auxiliam no governo e no pastoreio do rebanho. Veja que o mesmo modelo, ele se repete. Seria um princípio bíblico que nós encontramos em Êxodo, que se tornaria uma regra para também as igrejas no Novo Testamento. Havia uma outra razão também, ele precisava de ajuda para cumprir o seu chamado. Veja que no versículo 18, a primeira parte, olhe novamente do capítulo 3, o Senhor diz que eles iriam ouvir a voz de Moisés, e então eles iriam com Moisés até o rei do Egito, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Então, depois de tudo isso, veja que Moisés e os anciãos deveriam entregar uma mensagem para Faraó. Olhem o final do versículo 18. Eles deveriam dizer: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Alguns estudiosos do Antigo Testamento costumam tomar esta passagem aqui, onde nós temos a expressão deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para dizer que o Senhor mentiu para Faraó, porque não era a vontade de Deus que o povo passasse 3 dias e voltasse. Então eles dizem, está vendo, Deus ele engana Faraó, ele tenta usar de palavras para enganar Faraó. A verdade não é essa.
Existem duas possibilidades. A primeira delas é que este era um termo comum de negociação no Oriente. Esta expressão sempre ela estava ligada à libertação de escravos ou de pessoas dominadas sobre outro reino, para que então fossem libertas e para que em liberdade pudessem ir. Mas uma outra questão que eu julgo mais importante que nós precisamos considerar aqui é o seguinte: é que uma outra resposta revela para nós a verdadeira intenção espiritual do pedido aqui, que os anciãos deveriam apresentar a Faraó juntamente com Moisés. O que era mais importante do que o cumprimento daquela jornada de 3 dias? Era o propósito dela. Olhe novamente para o versículo 18. O versículo 18 diz que, quando os anciãos ouvissem a voz de Moisés, iriam com ele ao rei do Egito e diriam: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir. Com que finalidade? A fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Muito mais do que o tempo, que aqui eu acredito ser uma linguagem de negociação da época, envolve o propósito porque Faraó deveria escutar a palavra de Moisés e dos anciãos, porque eles estavam representando o eu sou, lembrem-se, e então eles deveriam ir para prestar culto ao Senhor no deserto. Veja que aqui eles precisavam se encontrar com Deus, e para isso eles precisariam sair. Eles precisavam adorar o Senhor, e nisto implicava a renovação de seu relacionamento com o Senhor. O Senhor desejava encontrá-los, e por isso mandou chamá-los. Então, o propósito aqui deve nos chamar mais a atenção. Assim, meus irmãos, a verdadeira questão não era quanto tempo os israelitas gastariam, mas se Faraó estaria disposto a deixá-los ir para adorar a Deus. Será que Faraó estaria disposto agora a dizer: eu vou abdicar da minha glória, muito mais do que libertar escravos por um tempo? As negociações mais adiante vão nos mostrar que a intenção, Faraó sabia muito bem, era de que o povo fosse e não voltasse mais. Mas o propósito maior precisa aqui ser pensado por nós. Será que Faraó deixaria? Será que Faraó daria a sua glória como o rei do Egito a um Deus que se revelou a um rebelde que estava ameaçado de morte por ter desobedecido a Faraó e que agora volta do deserto como um pastor com um cajado na mão, exigindo que escravos fossem agora feitos livres? A questão agora, então, irmãos, aqui maior, era se Faraó, se ele não estava disposto a permitir que Deus fosse glorificado através do seu povo, ele deixaria ou não? Pensem comigo um pouco aqui, irmãos, diante desta questão, desta passagem aqui em específico, deste versículo em específico. Esta é uma escolha que ainda hoje todo homem tem que fazer. Faraó precisava decidir. Nós já vimos na leitura introdutória que Faraó não iria permitir isso, e o Senhor já sabia, e por isso com mão forte ele iria quebrar Faraó. Mas ainda hoje, esta é uma escolha que todo ser humano tem que fazer. Viveremos para a glória de Deus ou viveremos para a nossa própria glória? Faremos a vontade de Deus ou faremos a nossa própria vontade? Buscaremos exaltar o Senhor nosso Deus ou buscaremos a exaltação da nossa própria vida e do nosso próprio desejo do coração? O que é que nos chama a atenção aqui? Os israelitas fariam a sua escolha. Quando Moisés volta para o Egito, nós vamos ver mais adiante, os israelitas então decidem, primeiramente os anciãos e na sequência o próprio povo de Deus, eles decidiram servir o que eles chamaram de o Senhor, nosso Deus. A questão ainda hoje permanece a mesma. Que escolha você faz hoje? A glória de Deus
com a sua própria glória. Faraó também fez a sua escolha. Ele não chamaria o Senhor de seu Deus, porque ele não estava disposto a tributar-lhe glória. E lembrem-se, irmãos, terrível coisa é tentar lutar ou enfrentar o grande eu sou. Eu tenho repetido isso durante todo o curso de catecumenato este ano para aqueles que desejam se tornar membros desta igreja. Eu poderia repetir para você que já é membro desta igreja. A questão que envolve a nossa escolha e decisão de dar glória a Deus, de buscar servi-lo de todo o coração, não implica em uma questão ou uma situação que você precisa simplesmente responder a mim como pastor ou aos presbíteros da igreja. A questão é se de todo o seu coração é isso que você deseja. Porque saiba de uma coisa, se você faz um voto a Deus, se você entra em aliança com Ele e depois você resolve abandoná-lo, Ele vai atrás de você. Ele vai cobrar isso de você. De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Faraó também fez a sua escolha. E eu quero lembrar aqui, meus irmãos, a vocês e a mim nesta noite, que somente aqueles que oferecem tudo o que são e têm a Deus, podem conhecê-lo, assim como os israelitas o conheceram, como o Senhor nosso Deus. Me permitam repetir, somente aqueles que oferecem tudo o que são e tudo o que têm a Deus, podem conhecê-lo como o Senhor nosso Deus. Se não for desse modo, nós iremos nos portar, viver como Faraó viveu. E nós sabemos qual foi o fim de Faraó. Na sequência, versículos 19 e 20, observem, Deus então vai revelar-se maravilhoso. A Escritura vai revelar o nosso Deus como o Deus das maravilhas. Veja que, mesmo sabendo quão duro era o coração de Faraó, mesmo sabendo que o pedido dos anciãos seria negado, mesmo que fosse apenas por 3 dias e Faraó, de fato, se recusaria a cooperar e deixar o povo de Deus ir, ele sabia, o Senhor sabia que era necessário libertar Israel da escravidão. Então, observe os versículos 19 e 20 novamente. Ele vai dizer a Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Aqui nós temos uma prévia do que virá mais adiante, das próximas atrações da narrativa de Êxodo. As 10 pragas, famosas 10 pragas do Egito. O Senhor já adianta a Moisés que Faraó não ia deixar o povo ir e que, por seu coração endurecido, o Senhor então revelaria a sua mão poderosa, o seu braço forte, e aí completa o Senhor, então ele vai deixar. Ele vai então deixar o povo ir. Observem que, passo a passo, esta seria a forma como o Senhor salvaria os israelitas. Observem, os próximos 11 capítulos vão nos fornecer todo este esboço maravilhoso. Olhem só, primeiro, o povo creria, o rei endureceria o seu coração, como consequência disso, os egípcios seriam atormentados, a libertação ocorreria, e, finalmente, o que é que iria acontecer com os egípcios? Eles seriam despojados. A humilhação, irmãos, que os egípcios sofreriam seria tamanha que o despojamento de um reino destruído sempre se dava quando os guerreiros iam lá e levavam os tesouros. Eles saqueavam a cidade, ou eles despojavam a cidade. Esta expressão na língua hebraica pode ser usada da mesma forma. Mas vocês lembram como é que seria este acontecimento? Olhem só o versículo de número 22, versículos 21 e 22,
eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, Deus os salvaria com mão poderosa, e eles não sairiam em pobreza. Eles não sairiam como escravos sem coisa alguma. Eles seriam libertos, e então o Senhor iria retribuir o tempo em que, oprimidos, eles trabalharam sem ganhar um centavo. Agora, veja a tamanha humilhação de Faraó. Quem é que ia levar esses despojos? Os guerreiros? As mulheres. Faraó chegaria ao ponto de dizer: vão embora e levem o que vocês quiserem. Assim, o Deus de maravilhas operaria entre os egípcios e humilharia o homem mais poderoso da época. Isso prova, meus amados irmãos, a forma como Deus salva o seu povo. Ele faz isso conhecendo o futuro, e é importante dizer isso em um tempo onde se está afirmando que o futuro nem a Deus pertence. Existem homens de importante audiência em nossa nação, quando escrevem ou quando falam, que estão espalhando essa mentira. E eles fazem isso em nome de Deus. Eu me refiro à chamada teologia relacional. Eles então afirmam que o Senhor não conhece o futuro, assim como nós não conhecemos, e essa é a razão por que nem Ele mesmo pode prever as catástrofes. Eles tentam então explicar o problema do mal, dizendo da seguinte maneira: um terremoto acomete uma cidade e várias pessoas elas morrem. Deus não pode ser considerado o autor destas coisas. Como pode ser considerado o Senhor autor de uma tragédia como essa? E eles então vão afirmar: o futuro não pertence a Deus, Deus não sabe destas coisas, Deus foi pego de surpresa. Não é isso o que vocês leram comigo na liturgia desta noite. O Deus da Escritura é o Deus que apareceu, revelou-se a Moisés na sarça ardente. Ele não é um Deus que faz as coisas à medida em que os acontecimentos avançam. Ele ordena o que deve acontecer de acordo com o seu conselho eterno, o decreto eterno de sua perfeita vontade. Ele é o Deus que diz, vocês leram comigo hoje na liturgia da noite: lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó rebeldes, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse é Deus. Que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46 nos lembra que os propósitos de Deus sempre se cumpriram na história e todos eles foram decretados na eternidade. Nada foge ao controle do Senhor. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe propósito de Deus em cumprir tudo aquilo que Ele na eternidade já determinou. O Êxodo, irmãos, é um exemplo claro disso para nós. Deus vai revelar a sua capacidade única de ser onisciente, de conhecer todas as coisas. Ele é o Deus, repito, do futuro, do passado, do presente e do futuro. Quando Ele envia Faraó, Ele sabia claramente o que iria acontecer. Por isso que eu disse aos irmãos, nenhum homem recebeu informações tão detalhadas quanto a vontade de Deus do que Moisés. Ele sabia o que iria acontecer, tudo de acordo com os planos de Deus, e tudo de fato se cumpriu. Deus então faria uma grande obra, Ele então realizaria uma obra poderosa, e notem, Ele faria isso segundo a sua mão poderosa. A Bíblia vai nos chamar a atenção quanto a isso. E sabem por que esta expressão? Um braço forte,
uma mão poderosa da parte de Deus, porque os egípcios criam assim. Faraó dizia que todas as coisas aconteciam debaixo da sua mão poderosa. Faraó dizia que os inimigos eram destruídos pela sua força ou por sua mão poderosa. Ele então encararia ou enfrentaria alguém muito maior e mais poderoso do que ele. E com a sua mão forte, ele iria quebrar o orgulho, a soberba e a vaidade de um homem. Como é que Deus então fez isso? Vocês viram no versículo de número 20, ele faria isso por meio de suas maravilhas. Que maravilhas são essas? Ele vai então descrevê-las no livro do Êxodo. São os atos poderosos e sobrenaturais da parte do nosso Senhor. Essas maravilhas seriam manifestas quando o Senhor estendesse o seu braço, a sua mão forte, e então ele realizasse uma grande obra no meio do Egito. As 10 pragas, por exemplo, a maneira como ele então afligiria os egípcios, quando o povo liberto atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto, por terra seca, e depois o mar se fechasse e engolisse Faraó e os seus cavaleiros. Ele manifestaria todas estas maravilhas e sinais. Na verdade, quando o salmista louvou ao Senhor mais tarde, ele usaria a mesma expressão usada aqui em Êxodo. Vamos para o Salmo, Salmo de número 111, por favor, e vamos ver. No Salmo 111, observem, a mesma expressão utilizada por Moisés seria então aqui usada pelo salmista. Mesma expressão. Estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, ou seja, com todos os meus sinais e maravilhas que farei no meio dele, depois os deixará ir. Quando você olha comigo o Salmo 111, versículos 2 a 4, olhem só que a mesma expressão ela ocorre. Grandes são as obras do Senhor, versículo 2, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Deus então provaria sua força em meio aos egípcios, se revelaria assim aos israelitas, que ali seriam libertos da escravidão. Faraó deixaria o povo ir, e ele faria isso sem suportar. A linguagem ele os expulsaria, ele não mais os suportaria e ainda deixaria que os israelitas levassem tudo o que quisessem. Eles entrariam pobres, ou passariam 400 anos em escravidão e pobreza, e agora sairiam riquíssimos. Que grande bênção é então poder experimentar esta salvação da parte do Senhor. Versículos 21 e 22 que eu já li para vocês nos mostra isso. Eles então não sairiam de mãos vazias, nos diz o versículo 21. Versículo 22, levariam prata, ouro, vestes, eles iriam saquear os egípcios. Esta é a linguagem. Sairiam com grandes posses, eles iriam saquear os egípcios. Agora faça uma comparação comigo do que Hebreus está nos ensinando e do que Colossenses vai nos ensinar acerca da obra de Cristo. Por favor, Colossenses capítulo 2. Façam comigo esta comparação. A linguagem é semelhante. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Leiam comigo, por favor, até o versículo 15, versículos de 13 a 15. Vejam só, Colossenses 2, 13 a 15. Vamos ler? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele sobre a cruz. A justiça absoluta era exigida em meio àquela injustiça no Egito, da parte de Faraó, com respeito aos israelitas. Eles tinham entrado lá com liberdade e o faraó anterior concedeu a eles as melhores terras em gratidão e honra a um grande israelita chamado José. Mas o novo faraó, então, não se lembrava disso, agiu com ódio, perseguiu, de forma injusta os escravizou e, embora, irmãos, nenhum tribunal terreno à época pudesse obrigar Faraó e seus servos a restituir os séculos de escravidão e opressão sofridos pelo povo de Deus, o tribunal celestial então decretou todas estas coisas. Observem que a mesma linguagem, irmãos, aqui se aplica por graça. Do mesmo modo que o Senhor manifestou amor e cuidado aos judeus no Egito, seu povo na antiga aliança, o mesmo então se manifesta em nosso favor. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, versículo 13, pela incircuncisão da nossa própria carne. E o Senhor então nos deu vida juntamente com Ele. Quem é este? O Cristo. Perdoando todos os nossos delitos, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, porque foi pago por Cristo, quando removendo o encravou na cruz. E mais, Ele nos fez ricos. Falávamos sobre isso hoje pela manhã, Romanos 8. Ele nos fez co-herdeiros com Ele de suas riquezas. Existe uma teologia, ainda hoje, ensinada em nosso tempo, que não se coaduna com o ensino do Evangelho sobre a obra de Jesus. Por exemplo, ela é representada em determinadas peças para jovens e, em resumo, o que ela descreve? Ela descreve que quando Jesus morreu, há uma festa no céu, ou no inferno. E então, há uma grande comemoração lá. A peça começa a descrever tudo isso, e Satanás está felicíssimo, e os demônios comemorando, até que o Senhor vai lá e toma as chaves das mãos do diabo. É uma interpretação equivocada do Apocalipse, quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno. O texto não está dizendo que quando Jesus morre, então há uma comemoração, há um grande churrasco lá no inferno, e os céus estão tristes, porque Jesus Cristo então morre e Satanás acha que triunfou. Na verdade, não. Por que razão Satanás então tentou seduzir a Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo? Ele sabia que a cruz seria o sinal mais forte de sua derrota. Colossenses vai nos lembrar isso. Quando Jesus então é encravado na cruz, os pecados de seu povo também foram cravados ali por sua obra, por seu sacrifício. Colossenses vai nos lembrar que é justamente no ato da crucificação, é justamente nesse momento que Jesus humilha Satanás e todos os demônios. Ele despoja os infernos, porque Ele liberta gente como nós, condenada ao fogo eterno para sempre. Jesus então morre em nosso lugar, e o que acontece? Ele nos liberta e ainda nos faz ricos com Ele, porque Ele saqueia os infernos, libertando o seu povo da escravidão e da morte eternas. Então, a ideia equivocada de que a morte de Jesus trouxe festa no inferno, na verdade, ela não se harmoniza com o ensino da Escritura. Por meio da morte de Jesus, Ele então trouxe vida para o seu povo, libertação, felicidade, alegria nos céus, porque Ele consumou completa e perfeitamente a sua obra. O Senhor então, Ele entregaria
esta liberdade ao seu povo, libertando o seu povo com braço forte e mão poderosa. E este fato histórico, verdadeiro, real, seria repetido sempre e sempre. Em Deuteronômio 15, por exemplo, nós somos lembrados de que quando o povo então tivesse que tratar com irmãos que se venderam como escravos, o que eles deveriam fazer? Deuteronômio, por favor, vamos para lá, versículos de 12 a 15. Deuteronômio 15, versículos de 12 a 15. As próprias leis em Israel deveriam ser lembradas, ou trariam esta importante lembrança. Escravos hebreus nunca deveriam ser mandados de mãos vazias. Por que razão? Deuteronômio 15, versículos 12 a 15. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á. Mas no 7º o despedirás forro, e quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Por que razão? Vamos ler. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Este seria um princípio profundo da justiça de Deus, de que a redenção de um escravo requeriria um pagamento de um presente, e aí vocês começam a perceber este eco no Novo Testamento. Jesus nos liberta da escravidão do nosso pecado e Ele vai nos presentear. Na terra, Ele já nos presenteia. Na terra, Ele já nos concede dons, diz Efésios 4, quando Ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Através da cruz, portanto, irmãos, Jesus, Ele saqueou os infernos, Ele despojou o diabo, e agora os dons do Espírito Santo servem para nós, são uma profunda lembrança para o povo de Deus da sua bondade, da sua liberalidade, para que possamos então com gratidão servi-lo. Ele não somente nos salvou, mas veja, nos permitiu pregar a sua palavra, algo que os anjos anelavam. Ele não somente nos salvou, mas deu dons para que pudéssemos servi-lo, voz para que pudéssemos cantar louvores ao seu nome, juntos em congregação, recursos para que pudéssemos nos envolver na obra, habilidades para que então pudéssemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. Ele não somente nos salvou e nos libertou, mas Ele nos fez ricos, de modo que não há maior riqueza para o crente do que conhecer o Evangelho. Ele pode não ter aquilo que os homens tanto desejam neste mundo, mas ele tem a Cristo, e tendo Cristo, ele tem algo especial. Deus não concede dons a incrédulos, só os crentes. Deus não admite com graça e generosidade aqueles que o rejeitam, mas aqueles por quem Ele morreu e deu vida e liberdade, Ele os tornou ricos, porque agora pertencem ao maior reino de toda a terra. Esses sinais então especiais, irmãos, eles seriam dados, e Moisés então precisaria inicialmente conhecê-los. Lembrem-se, ele está perante o Senhor está manifestando a sua glória, e agora então nós vamos caminhar para uma conclusão, um encerramento. Voltemos, por favor, para Êxodo capítulo 4 agora. Moisés então, ele recebe tudo isso, ele ouve tudo aquilo que o Senhor lhe mandou dizer, ele deveria retornar e falar estas palavras, mas eu disse a vocês, ele teria uma pergunta. Na verdade, o versículo 1, ele é apresentado a nós como se fosse uma resposta, mas, na verdade, ele está aqui questionando ao Senhor. Veja,
Versículo 1, capítulo 4, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. É como se Moisés respondesse, e se eles não acreditarem em mim, ou me ouvirem e disserem, o Senhor não apareceu a você? Ele está questionando o Senhor, assim como as duas primeiras perguntas que ele fez, quem sou eu e quem é o Senhor? A terceira pergunta é, e se eles não acreditarem? Se eles disserem, olha, Deus não apareceu para você, você está inventando isso. Quem te fez governante e juiz sobre nós, vocês lembram? Êxodo 2, quando ele tentou se apresentar do seu jeito como libertador dos israelitas. Moisés, então, ele vai questionar o Senhor, como é que eu vou conseguir persuadir uma nação inteira de que Deus me enviou para ser o seu Salvador? Como é que ele vai acreditar? A objeção de Moisés, então, ela seria até importante, teria uma boa colocação, ela seria até persuasiva, meus amados irmãos, se não fosse pelo fato de que ela era uma contradição clara da palavra de Deus. Observem, versículo 18, e ouvirão a tua voz, foi o que o Senhor disse. Ele vai e protesta, e se eles não ouvirem, o Senhor disse, eles vão ouvir. Moisés, então, nota, ele estava começando a ficar ousado. Às vezes nós agimos assim também. Isso nos ensina, irmãos, um exemplo negativo da parte de Moisés. Veja que quando eles foram, o versículo 18 vai dizer, eles vão te ouvir e eles vão dizer juntamente com você o que eu estou revelando. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Moisés agora estava perguntando, e se eles se recusarem? Esse exemplo negativo, aqui registrado na palavra, é importante para nós nesta noite. Assim como Deus falou a Moisés, quando ele faz uma promessa para nós, não cabe a nós contradizê-la. Quando Deus fala, o que cabe a nós é simplesmente aceitar. Esta é uma geração em que nós estamos contemplando homens e mulheres ousados semelhantes a Moisés em sua impertinência. Esse é um exemplo negativo, não é positivo não. Quando simplesmente nós deveríamos dizer, eu creio, eu confio, eu obedeço, eu vou fazer. Olhem, irmãos, como Moisés simplesmente deveria aceitar, e nós, semelhantemente a ele também, não obedecendo ao Senhor, fazemos o mesmo. Por exemplo, somos chamados a confiar na promessa de Deus de que Ele salvará pecadores por sua graça, não é verdade? E por que nós então não investimos mais em evangelismo? Eu digo em evangelismo pessoal. O Senhor então diz que vai salvar pecadores através da fé que vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, não está lá em Romanos 10, 17? Mas por que nós não acreditamos e dizemos como Moisés, Senhor, quem vai acreditar em mim? E se eles não ouvirem? E aí nós estamos cercados de familiares e amigos, nós estamos cercados de pessoas que não conhecem a Cristo, e somos tentados por vezes a fazer a mesma coisa que Moisés fez. O Senhor diz, vá, fale, testemunhe. E a gente diz, Senhor, e se eles não escutarem? Se eles zombarem de mim porque eu sou cristão? Se eles começarem a me ridicularizar porque eu vou pegar a Bíblia e dizer, assim diz a palavra de Deus? Nós pecamos quando não obedecemos ao Senhor. Ele nos chamou a testemunhar de suas boas notícias. Nós somos chamados, meus amados irmãos, a continuar compartilhando as boas novas sobre Jesus Cristo e a deixar a salvação para quem de direito? A salvação pertence ao Senhor. O que Ele nos mandou fazer? Vá, testemunhe, faça discípulos, pregue. Quem vai salvar? O Senhor. É simples assim.
Mas muitas vezes nós nos encontramos como Moisés. Ah, Senhor, e se eles não ouvirem? O Senhor disse, eles vão ouvir. Nós precisamos, irmãos, dessa ousadia, coragem de pegar e falar. Lembro-me que uma das experiências mais desafiadoras para mim foi certa vez em uma das viagens missionárias para o sertão nordestino. Nunca tinha feito isso na minha vida. O irmão pegou, me deu um megafone em meio à feira e disse, agora pregue. Eu era um seminarista, eu disse, agora é que eu tenho que falar mesmo. E no meio do povo, eu pedi a Deus graça para poder falar, e lá eu comecei a meter a voz no megafone. O que Deus nos manda dizer ou manda falar é ordem dele. Se vão nos achar loucos ou nos chamar assim, que chamem. Mas Deus não transformou a sabedoria deste mundo em loucura. E a loucura de Deus não é melhor do que a sabedoria dos homens. Nós precisamos então, irmãos, e de forma obediente, crer e confiar na palavra do Senhor. E então, por mais impertinente que Moisés tenha sido, observe, Deus vai responder novamente com graça a ele. Ele vai dar 3 sinais, observe. O primeiro deles diz respeito a, imediatamente, o que estava na mão dele. Olhem só, versículos 2 a 5. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado, uma vara. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. E o Senhor então diz, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi um sinal notável, observem. Porque era uma vara completamente comum, a vara que Moisés levava para pastorear as ovelhas de seu sogro. O Senhor então vai tomar a própria vara e transformá-la em uma serpente. E mais, a expressão ele vai transformá-la naquela que era o símbolo de poder, glória e divindade no Egito. Os faraós, em seus capacetes ou chapéus, eles usavam uma naja, uma cobra venenosa. É justamente esta cobra que se transforma na frente de Moisés e ele começa a correr com medo. E Deus então vai dizer, pega novamente nela, e ele vai, e ele agarra, e tenta então, em obediência ao Senhor, relutante, e aquela vara novamente, aquela cobra, ela se transforma novamente em um cajado. Que lição, irmãos, para nós aqui? Importante, não somente para Moisés, mas para a gente também. Como é que ele poderia acreditar que um cajado de madeira simples, morta, sem vida, se transformaria em um animal venenoso? Moisés, então, cheio de dúvidas, começa a perceber que o Senhor tomaria uma vara e a transformaria em algo poderoso, porque Deus age assim. Com essa mesma vara ele feriria a rocha, vocês lembram? Com essa mesma vara, antes, ele então ordenaria e o mar vermelho iria se abrir. Pelo poder de Deus somente. A questão é, se Deus pôde fazer tudo isso com uma vara, imagine o que ele poderia fazer com Moisés. Era justamente o que ele estava mostrando para ele. E aí nós precisamos pensar, irmãos, na forma poderosa como o Senhor age. Schaeffer, certa vez pregando um sermão sobre esta passagem, ele disse o seguinte, considere as maneiras poderosas pelas quais Deus usou um pedaço morto de madeira. Deus usou um pedaço de madeira, pode ser um grito para cada um de nós. Apesar de sermos limitados e fracos em talentos, energia física, força psicológica, não somos menos que um pedaço de madeira. É importante que a gente lembre disso. Schaeffer continua e diz, mas como a vara de Moisés teve que se tornar a vara de Deus, então o que eu sou deve tornar-se eu sou de Deus. É assim que as coisas funcionam. Schaeffer então vai concluir dizendo, a Escritura enfatiza que o muito pode vir do pouco, se o pequeno é verdadeiramente consagrado ao Senhor Deus.
Ele pode então tomar cada um de nós e fazer algo extraordinário. Moisés aprendeu então que para ser usado para a glória de Deus, ele deveria colocar a sua vida nas mãos do seu Senhor. Nós precisamos nos tornar aqueles que são de Deus e não aqueles que pertencem a si mesmos, para que então sejamos usados como instrumentos nas mãos do nosso Deus. O Senhor então mostraria isso a Moisés, tomando um símbolo de fato que estava relacionado ao Egito e à sua idolatria e a Satanás e a sua rebelião, uma serpente. O que o Senhor então mostrou a Moisés? Eu posso transformar a vara em serpente e novamente transformar a serpente em uma vara. Eu sou o Senhor. Mas o sinal, o primeiro, não foi suficientemente convincente. No entanto, Deus deu um segundo sinal. Veja, se ele pode usar uma vara, ele também poderia usar a mão que o segurava. Versículos 6 e 7. Ele manda Moisés então meter a mão no peito, ele vai fazer, e a sua mão vai ficar coberta de lepra, branca como a neve. Em seguida, o Senhor então diz, coloca a mão novamente no peito. Ele a mete no peito e quando a tira, ela se torna novamente uma mão normal como todo o seu corpo. O segundo sinal foi impressionante também, e da semelhança do primeiro. No Egito, a lepra ela era tão comum e tão generalizada que, sendo altamente infecciosa, completamente incurável, exigia o isolamento total da pessoa enferma. Quem é o Senhor? Aquele que de repente transforma uma mão coberta, uma mão saudável em uma coberta de lepra, e depois ele faz com que esta mão ela fique novamente limpa. Vocês percebem as pontes? Quem se apresentou ao Senhor Jesus logo quando ele terminou o Sermão do Monte? Um homem que não tinha somente a sua mão coberta de lepra. Mateus 8. Ele estava totalmente coberto de lepra. Ele mal conseguia andar. Mas ele ouve a palavra do Senhor e ele crê, ele não desconfia, ele não age de forma incrédula, ele crê. Se aproxima de Jesus, se curva perante Jesus em adoração. Jesus sabia o que ele queria e ele assim faz conosco. Ele pergunta, o que é que você quer que eu faça contigo? Ele diz, Senhor, eu quero ficar limpo. O Senhor então diz, então fica. O Evangelho diz que imediatamente aquele homem ficou limpo, puro de sua lepra. Moisés então precisaria entender isso. Ele precisaria compreender estes sinais. E o último deles, observem, versículos 8 e 9, e se eles ainda não acreditarem em você, não aceitando a evidência do primeiro sinal, não crendo no segundo sinal, não ouvindo a tua voz, você vai tomar as águas do Nilo, você vai derramá-las na terra seca e elas vão se tornar em sangue. Moisés então vai lidar com estas coisas. Se as pessoas não acreditassem nestes dois primeiros milagres, o Nilo, que significava vida para o Egito, ele mostraria, o Senhor teria poder para transformar uma água que trazia vida e saúde para um povo em morte, sangue. Cada um desses sinais então autenticariam o ministério profético de Moisés. Como a maioria dos milagres bíblicos, observem, a verdade da palavra de Deus seria confirmada, a vara, a lepra, o sangue. O Deus poderoso é o Deus que opera maravilhas no meio de seu povo. Assim, meus amados irmãos, os milagres de Jesus também serviram para autenticar e provar que Ele era o Cristo. Assim, Deus trabalharia através de Moisés e estaria com ele sempre. Não seria Moisés, mas Deus por meio de Moisés. O eu sou agindo por meio do seu servo. Moisés, então, precisava entender isso. Ele precisava realizar estas coisas. Para o que Moisés é capaz de fazer, ele precisaria fazer por Deus. Lembrem-se, a vara de Moisés
Mas o que acontece com a vara é claramente obra do Senhor, o eu sou. A mão é de Moisés, mas o que aconteceria com esta mão também seria obra do Senhor. A água do rio Nilo, o Senhor usaria para o seu propósito, porque também pertence ao Senhor, e o que aconteceria com ela é obra do seu poder. Todos esses sinais juntos mostrariam a grandeza do Deus de Israel, superior a Faraó e ao Egito. A conclusão para nós, irmãos, é a seguinte, extremamente prática nesta noite. Diante do que nós acabamos de ver e as suas conexões com a nossa própria vida, eu pergunto: o Senhor já provou a si mesmo para você? Se isso nunca aconteceu, certamente Ele está fazendo isso nesta noite. Ele se prova grandioso e superior a tudo e todos para você nesta noite. A verdade é que ainda hoje muitas pessoas estão procurando um sinal da parte de Deus. Elas querem saber se Deus certamente está lá, se Ele realmente é o Deus revelado na Bíblia, se Ele diz que de fato Ele é. Estas pessoas estão dispostas a crer nele, assim como você nesta noite. Mas primeiro, elas, assim como você, exigem um sinal da parte de Deus. Talvez você esteja dizendo nesta noite, se Deus realmente está presente no meio de vocês, que Ele se apresente a mim, que Ele se revele a mim, e então eu vou acreditar na sua palavra, pregador. É verdade, meus amados irmãos, que o Senhor já nos deu um sinal. A verdade é que o Senhor já nos deu, já nos entregou o maior, eu afirmo, de todos os sinais. É um sinal milagroso, é um sinal extremamente poderoso, é o sinal, o maior de todos, o mais digno de toda a confiança. É aquele que está registrado na Bíblia, é o sinal do túmulo vazio. Jesus de Nazaré, também chamado de Cristo, afirmou ser o Filho de Deus. Vocês viram um pouco comigo as conexões, a sua vida, o seu ministério, terminou em uma cruz de madeira, em Jerusalém, crucificado pelos romanos, aplaudidos pelos judeus. Mas a sua vida não terminou aí. Sua morte era necessária, pagaria a penalidade pelo nosso pecado. Ele seria sepultado após ter sido morto injustamente. Mas se tivesse permanecido no túmulo, não haveria sinal de que Ele, Jesus, realmente é o grande eu sou, Ele é o Cristo. A verdade é que a Escritura vai nos mostrar que ao terceiro dia Ele ressuscitou. De que o Novo Testamento, juntamente com o Antigo, a Bíblia Sagrada, ainda hoje é o livro mais confiável para os homens, porque é a palavra de Deus. Ele possui a maior quantidade de cópias espalhadas e encontradas harmoniosamente, tratando da mesma verdade histórica. E lembrem-se, documentos antigos e históricos têm a sua autenticidade provada, dentre outras razões, pela quantidade de registros harmoniosos, reais, verdadeiros, sobre o mesmo fato. E eles dirão que muitas testemunhas, centenas delas, o viram ressurreto. Talvez você cresceu, estudou e ouviu a respeito de escritos de homens que nós nem sabemos se existiram na história, porque o que foi escrito sobre eles, séculos atrás, possui tão poucos registros, que se você compará-los com a Bíblia, você vai dizer de fato, eu sempre criei em muita coisa,
e eu preciso me perguntar se de fato é verdade. Você ouviu por várias vezes que a Bíblia é cheia de erros, que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas lembrem-se, documentos históricos são comprovados mediante a sua força de historicidade. Muito do que César, ou Aristóteles, ou Platão, estes homens escreveram, não tem nem 1/3 da quantidade de cópias que, por exemplo, são hoje preservadas apenas do Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia é a palavra de Deus, é o registro mais confiável quando nós falamos sobre um escrito antigo, preservado, guardado pelo Senhor, para que este sinal ele permanecesse poderosamente registrado e fosse pregado ainda em nossos dias. O maior de todos os sinais é que Jesus ressuscitou dos mortos e que a sua ressurreição é o sinal de que o cristianismo é verdadeiro. Ele é confirmado, como disse aos irmãos, por muitas testemunhas que viram, confiáveis, e os registros permanecem para que os homens creiam e confiem no poder da palavra de Deus. Qualquer um tem acesso hoje a esta poderosa Escritura. Qualquer um pode ter acesso a este poderoso sinal. A pergunta ainda permanece: Deus provou a si mesmo para você nesta noite? De fato, sim. Sua palavra foi pregada, o seu Cristo anunciado. Os judeus continuarão a pedir sinais, os gregos continuarão a buscar sabedoria, mas a igreja continuará pregando a Cristo crucificado, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Este é o sinal mais glorioso que nós podemos encontrar na Escritura. Você deve pedir hoje ao Senhor o dom da fé, para crer e confiar nesta palavra confiável, para crer e confiar nesta palavra celestial. Certamente o Senhor lhe dará salvação e você a receberá. Você precisa crer e confiar neste sinal, pois se você não crer, não há esperança para você de salvação. Mas se você crer nesta noite, o Senhor lhe mostrará a sua salvação, assim como fez com Moisés, assim como tem feito com gente como nós, ainda hoje. Certamente Ele fará nesta noite. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, a Tua palavra é maravilhosa, digna de toda a nossa confiança e aceitação. Os sinais e maravilhas que o Senhor operou nos dias de Moisés se repetiriam na história quando o Senhor falaria de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falaria ao seu povo por meio da revelação final, o teu Filho Jesus Cristo. E Ele então veio ao mundo e trouxe salvação para o seu povo e deixou o maior de todos os sinais registrados para que os homens vejam e creiam. Ele foi morto pelos nossos pecados, mas o túmulo não pôde suportá-lo, porque ele, sendo o próprio Deus, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, para que todo aquele que nele crê tenha o perdão de seus pecados e a vida eterna. Senhor, nesta noite, muitos estão sendo desafiados a escolherem de que lado ficarão. Se assim como os israelitas, eles dirão: o Senhor é o nosso Deus, o Cristo é o nosso Salvador, ou continuarão como Faraó, não dando glórias ao Senhor, e certamente sentirão o peso da mão poderosa
do nosso Deus. Senhor, que nesta noite muitos que ouvem possam se curvar ao Senhor, concede-lhes, ó Senhor, o dom da fé, para que creiam. Assim como anima-nos, ó Senhor, o teu povo, a igreja, para que não duvidemos da tua palavra e dos teus sinais, mas sejamos testemunhas vivas do que o Senhor ainda continua a fazer em nosso meio, de como o Senhor ainda cumpre o que diz em tua palavra. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Este é um tempo em que o Senhor nos convida. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.